Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Hoje adentraremos na terceira das 7 cartas do Apocalipse endereçadas por Jesus às 7 igrejas. Abordaremos a igreja em Pérgamo, a igreja que precisava vencer o mundanismo, ou poderíamos também dizer a igreja que se deixou contaminar e precisava urgentemente aprender a vencer as batalhas. Ela está contida em Apocalipse capítulo 2, dos versos de 12 a 17. Você já ouviu o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Ou aquela filosofia de que um pecadinho só não faz mal a ninguém? Onde nós vamos negociando os valores de Cristo pelo simples fato de aceitarmos aquilo que para o mundo é completamente normal. Então, assim era a realidade da igreja em Pérgamo. Enquanto muitos crentes lutavam para vencer as batalhas contra os falsos mestres, as perseguições e as falsas doutrinas arraigadas no seio da igreja, uma outra parcela da igreja fazia parte do tudo pode. Eram crentes nominais e tolerantes com um monte de práticas que Deus abominava, da qual algumas delas Jesus vai tratar nesta carta. E Jesus inicia a carta no verso 12 dizendo o seguinte, olha só. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios ou de 2 gumes. Vejamos algumas curiosidades de Pérgamo, ou, como você acha melhor, o contexto histórico. Pérgamo era a antiga capital política da Ásia. Ficava a cerca de 20 quilômetros ao norte de Esmirna. Por ser em sua época um grande centro cultural, Pérgamo sobrepujava Éfeso e Esmirna. A sua biblioteca com 200.000 pergaminhos era a segunda maior do mundo, superada apenas por Alexandria no Egito. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminhos, substituindo o papiro. O próprio nome pergaminho ficou conhecido como uma marca registrada de Pérgamo. Ela era também um centro literário e uma espécie de sede da cultura helênica. O único livro no Novo Testamento que cita a cidade ou a igreja em Pérgamo é o Apocalipse. Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos Seleucidas em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 a.C. O Império Seleucida foi um estado helenista que existiu após a morte de Alexandre o Grande, cujos generais entraram em conflito e lutaram ali pela divisão do Império entre os anos de 323 e 60 a.C. Existiram aí mais de 30 reis da dinastia Seleucida. Durante mais de 200 anos, Pérgamo foi a capital da província romana da Ásia. É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo ministério do apóstolo Paulo. Ele esteve em atividade por 3 anos na província da Ásia, isso segundo Atos, capítulo 20, verso 31. Na sua terceira viagem missionária, num espaço de 2 anos, todos os que habitavam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, Atos capítulo 19, verso 10. O próprio ourives Demétrio declarou: bem vedes e ouvis
que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Atos capítulo 19, verso 26. Pérgamo era uma cidade muito idólatra. Nela havia um grande altar a Júpiter, deus dos romanos, que na mitologia grega era Zeus, e templos também dedicados ao imperador. Templos dedicados a Atenas, a Dionísio e a Esculápio, Esculápio para os romanos no latim, ou Asclépio para os gregos, o deus da medicina, identificado aí por uma serpente. Uma vez conhecendo o contexto da cidade, partiremos agora para a parte prática, o que verdadeiramente nos importa. Quais os princípios e admoestações que Jesus anseia por nos ensinar com esta carta tão maravilhosa? O primeiro deles, baseado no verso 12, é que só venceremos as batalhas espirituais se manejarmos bem a espada que é a palavra de Deus. Jesus se apresentou à igreja em Pérgamo como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A Bíblia, queridos, é uma espada e só funciona devidamente na vida daqueles que são guiados e se relacionam com o Espírito Santo de Deus. É a palavra mesmo que declara: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Sabe por que a palavra nos diz isto? Porque a palavra também, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, a divisão do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. A espada de Cristo é mais poderosa do que qualquer espada mundana. Sabemos que os romanos, eles mataram muitos cristãos ao fio da espada, e que a espada dos falsos mestres trouxeram muitos danos espirituais à igreja. Portanto, é Jesus que possui e é a espada do Espírito, que é a palavra. O poder de Cristo excede qualquer arma forjada pelo inimigo. E é com esta palavra que Deus corta pela raiz as heresias, os misticismos, os modismos que vão aparecendo em todo o tempo e os maus costumes, queridos. A palavra de Deus é importante, pois por meio dela podemos encontrar instruções e resposta para todas as áreas das nossas vidas. Ela é a bússola, o norte para as nossas decisões e caminhos, nossa fonte principal de crescimento, de paz e de felicidade, a felicidade que excede todo o entendimento. É a palavra de Deus que nos livra das maldades e mentiras impostas por este mundo. Ela nos ensina a lidar com o sofrimento, com as provações, com as perseguições, sejam elas de que cunho forem. Quando não levamos a sério a palavra do Senhor, o resultado é o resultado que Oséias nos dá. Aquele que Deus disse a Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6. Partindo agora para o verso 13, vejamos as qualidades e as virtudes de Pérgamo. Está escrito o seguinte, olha só: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Outro princípio que aprendemos aqui é que só vencemos as batalhas espirituais quando estamos apostos para ela. Estar firmado e apostos para a batalha é reconhecer o agir de Deus nas circunstâncias. É conhecê-lo e saber que Ele nos conhece na íntegra. Ele conhece as nossas obras, como revelado à igreja em Éfeso, Apocalipse 2:2.
conhece o nosso sofrimento, como dito à igreja em Esmirna, Apocalipse 2:9, e conhece também o nosso contexto, e isto é apresentado aqui no verso 13. Ele conhece as nossas motivações. O contexto em que aquela igreja estava inserida era um palco de constantes batalhas. Os cristãos em Pérgamo eram vizinhos do diabo. O trono de Satanás estava em Pérgamo. Os templos dedicados a Zeus, a Atenas, a Esculápio, ao imperador, que obrigava seus seguidores a proclamarem César é Senhor, tornavam aquele ambiente em Pérgamo um lugar espiritualmente hostil. O trono de Satanás é caracterizado por um sistema de governo espiritual que oprime, que seduz e vai destruindo a conta-gotas uma sociedade. Onde ele reina, predomina a cegueira espiritual, a violência, a morte, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira, a religiosidade, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. E é isso que temos visto no mundo. Enquanto a turma do Tudo Pode já haviam também entronizado Satanás em seus corações e mentes, muitos crentes naquela igreja se mantinham fiéis. Segundo Tertuliano, Antipas foi um pastor da igreja e o primeiro mártir de Pérgamo. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze oco e esse foi levado ao fogo até ficar vermelho, matando Antipas queimado ou talvez cozido. Nos versos de 14 a 15, Deus revela o estado pecaminoso ao qual a igreja em Pérgamo chegou. Vejamos. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Em outras palavras, irmão, só se vence a batalha quem não tem aliança com o mundo. A igreja fez aliança com a doutrina de Balaão. Em Números 22, a palavra de Deus nos declara que Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. O profeta prostituiu seus dons e sua fidelidade com o objetivo único de ganhar dinheiro. Todavia, mesmo tendo se vendido, não conseguia abrir a boca para amaldiçoar a cidade. Deus sempre o levava a abençoar a nação, o que deixou Balaque muito furioso, muito irado. E 3 vezes Balaque fez preparações para Balaão amaldiçoar a Israel. Porém, em vez disso, o profeta pronunciou bênçãos sobre a terra de Israel, números de 23 a 24. Como não conseguia proferir maldição contra Israel, Balaão, então, aconselhou a Balaque a enfrentar Israel não com um grande exército, mas com mulheres sedutoras de Moabe, para que o povo se prostituísse. Olha só, ele aconselhou a mistura, aconselhou o incitamento ao pecado. Mais tarde, o povo de Israel pecou, cometendo fornicação, idolatria com as moabitas, e Deus enviou uma praga que matou 24.000 israelitas, números 25. Os nicolaítas, por sua vez, ensinavam que a liberdade em Cristo era liberdade para o pecado. Como criam não estarem mais debaixo da tutela da lei, encontravam um pretexto para viverem dissolutamente. Eles ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Quanto mais cometessem pecado, maior era a graça de Deus sobre eles. A verdade é que Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Cristo odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso estava sendo tolerado em Pérgamo. O pecado, queridos, enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa, quando ela se santifica. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. O apóstolo Paulo declarou em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Assim sendo, devemos abandonar a aliança com o pecado. Ecumenismo e relativismo são prostituição espiritual. Deus não se agrada de mistura.
Paulo disse o seguinte: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, dos versos de 14 a 16. Devemos odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. E isto só acontece quando vencemos a batalha por meio do temor e da obediência ao Senhor, que nos fortifica nas nossas mais diversas tempestades, nas adversidades da vida. No verso 16, o Senhor Jesus declara: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Por isso, irmão, devemos buscar o arrependimento, tapar todas as brechas em nossas vidas, crer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O apóstolo João, ele declarou o seguinte: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Concluindo, só vence a batalha quem ouve precisamente as ordens de Deus. Nosso último verso de hoje, o verso 17, Jesus diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Que palavra maravilhosa! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Em todas as cartas, Jesus admoesta suas igrejas a ouvirem a voz do Espírito. Pérgamo nos mostra que toda batalha tem um fim, e é por isso que o texto nos fala ao que vencer. O salmista escreveu algo lindo. Olha só: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, verso 5. As promessas de Deus se cumprem na vida dos vencedores. Então saiba que para vencermos as batalhas espirituais, precisamos sim manejar bem a espada que é a palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa que nós estudamos hoje. Só vencemos as batalhas espirituais quando estamos apostos para elas. Só se vence a batalha quem não tem aliança com o mundo. Só se vence a batalha por meio do temor e da obediência ao Senhor, que nos fortifica nas nossas adversidades. Finalmente, só se vence a batalha quem ouve precisamente as ordens de Deus, as ordens que estão aqui. Aqui fechamos a mais um estudo da nossa série. Nossa próxima igreja será a igreja em Tiatira. Fique ligado e não perca. No mais, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço